Estamos aqui com o projetor Everycon YG625, o primeiro modelo que a gente traz dessa marca aqui para o canal. E nesse vídeo a gente vai tirar rapidamente o projetor da caixa e já vai ligar para vocês verem as primeiras imagens em funcionamento. A gente já vai comentar o que a gente está achando do projetor, o que a gente gostou e não gostou nesse modelo. E também a gente já vai passar algumas imagens desse projetor ligado no lado de outros modelos concorrentes para vocês terem uma ideia se esse modelo aqui vale ou não vale a pena. Então, acompanhe o vídeo. Então agora a gente já consegue ver as primeiras imagens desse projetor em funcionamento. E antes de a gente falar sobre o que a gente já conseguiu observar testando esse modelo, eu acho legal a gente comentar que esse projetor está disponível em duas versões, que é a versão mais simples, onde a gente tem um sistema básico para você acessar as principais conectividades. Então você pode conectar algum dispositivo no HDMI, por exemplo, e acessar ali através do sistema, do menu que o projetor traz. E existe uma versão que é um pouco mais completa, que traz o espelhamento de tela do seu celular. Então quando você estiver assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, a gente consegue mandar sem fio para o projetor, o que pode ser um recurso interessante para algumas pessoas. Então se você estiver interessado em comprar esse projetor, a dica que eu gostaria de deixar para vocês é tomar cuidado para olhar certinho qual que é a versão mais interessante de acordo com a necessidade de vocês. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link da loja oficial dessa marca que está vendendo o projetor com o melhor preço para você poder comprar com segurança. A gente vai deixar aqui na descrição. E também, antes de a gente continuar, já queria pedir para vocês deixarem seu like, um comentário do que vocês estão achando do projetor, que outros vídeos vocês querem ver com esse modelo, ou se vocês querem que a gente teste algum outro projetor dessa marca ou de alguma outra marca, também coloque aqui no campo de comentários, porque o like, o comentário de vocês ajuda bastante na divulgação do vídeo, ajuda bastante a gente aqui do canal. Primeiramente, falando sobre o design, a gente pode perceber que ele não é daqueles projetores mais compactos. Na parte de cima, basicamente, a gente encontrou o ajuste de foco e os botões de navegação do sistema. E uma coisa que me chamou a atenção é que o botão liga e desliga, ele é retroiluminado. Então quando você quiser ligar o projetor num ambiente que estiver totalmente escuro, por exemplo, se você já fechou todas as cortinas, fechou todas as portas e está bem escuro, você vai ter facilidade de encontrar o botão de ligar o projetor. Além dos botões físicos, a gente também tem um controle remoto que tem os principais botões para fazer a navegação no sistema do projetor. Na parte de trás a gente tem as principais conectividades, como por exemplo VGA, USB, HDMI, AV e P2 para você conectar os seus dispositivos nesse projetor. Já na parte de baixo do projetor, basicamente a gente encontra o suporte para você colocar o projetor no teto, se você preferir. É daquele suporte de 4 pontos. E também a gente tem um acessório que é uma espécie de parafuso que a gente pode enroscar na parte de baixo do projetor para que a imagem fique mais inclinada, caso você vai deixar ele em cima de uma bandeja, de uma mesa, por exemplo. Então com aquele parafuso, com aquele acessório que já vem junto na caixa, a gente consegue projetar a imagem um pouco mais para o alto na sua tela. Algo que me chamou a atenção no design do projetor é que a gente percebe aqui durante a utilização que na lateral esquerda do projetor a gente consegue perceber que ele acaba vazando um pouco de luz, porque ele tem uma lateral que é bem aberta. Então se a gente olha aqui, a gente consegue ver os componentes de dentro do projetor e a própria luz da lâmpada acaba vazando um pouco ali. Não é algo que incomode, mas foi algo que me chamou a atenção, que eu não costumo perceber em projetores de outra marca. Normalmente essa parte é mais selada na lateral e a gente acaba não vendo essa luz da lâmpada saindo pelas outras conectividades. Falando sobre qualidade de imagem, primeiramente acho legal a gente falar do foco, que de uma forma geral consegue entregar um foco que é bom, é um foco ok. A gente tem até um pouquinho de dificuldade para ajustar o melhor foco, porque dá aquela sensação de quando a gente está ajustando o foco de um lado, acaba desfocando um pouco do outro lado, mas depois de a gente girar ali o ajuste de foco com um pouco de cuidado, a gente consegue chegar
num foco que de forma geral a gente pode dizer que é bom. Outra coisa que eu percebi desse projetor é que ele consegue entregar uma imagem que de forma geral é mais fluida do que outros projetores, principalmente projetores dessa faixa de preço. E eu também percebi que alguns concorrentes, se a gente comparasse com os principais concorrentes nessa faixa de preço, esse projetor também mostrou conseguir entregar um brilho que é mais forte do que a maioria dos concorrentes. E sobre a qualidade de imagem, uma coisa que me chamou a atenção é que de uma forma geral esse projetor já vem bem calibrado ali nas configurações que ele vem de fábrica, mas se você quiser dar uma mexidinha ainda nas calibrações de imagem, ali mexendo na questão do brilho e do contraste desse projetor, no meu caso eu abaixei um pouco essas duas opções que aparecem ali na calibração de imagem, o resultado pareceu que melhorou ainda mais, mas de forma geral ele já vem bem calibrado de fábrica, ele já consegue entregar um resultado muito bom, mas se você for um pouco mais detalhista, você consegue sim dar uma pequena melhorada ainda mais em relação à configuração que já vem de fábrica, mexendo principalmente ali, como eu falei, no contraste, na calibração de brilho do projetor. Quando eu estava assistindo filmes ao projetor, uma coisa que me chamou a atenção é que ele se saiu muito bem em cenas escuras, que normalmente em outros projetores, como por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o Blitzwolf V2, como vocês podem ver nessas imagens, ele tem alguma dificuldade de destacar alguns objetos, alguns personagens na cena, e isso acontece com alguns outros projetores também dessa faixa de preço, mas por outro lado, o modelo aqui da Everycon se saiu muito bem nesse sentido, ele consegue mesmo em cenas escuras, tendo um brilho mais potente, conseguir fazer um trabalho bem efetivo, dando até uma sensação de que ele consegue entregar um contraste melhor pra gente nesse tipo de cena. Algo que eu também observei enquanto estava fazendo os testes com o projetor é que esse modelo em específico precisava de uma distância maior da parede para conseguir fazer 80 polegadas. Só para vocês terem uma noção, de todos os projetores Full HD que a gente testou recentemente, esse é o que precisava de uma maior distância. Para fazer 80 polegadas, por exemplo, que é mais ou menos o tamanho que vocês estão vendo nessas imagens, a gente precisava de uma distância de 2,76 m da parede, o que é bem mais do que a gente costuma ver na maioria dos projetores. Então é só um alerta importante, porque a gente precisaria de um ambiente um pouco maior para poder afastar mais o projetor e fazer imagens bem grandes com ele. Sobre as cores que o projetor consegue nos entregar, a gente pode dizer que de forma geral ele consegue entregar um bom resultado, um bom nível de contraste, boas cores, principalmente voltando naquela questão da faixa de preço desse projetor, né? Claro que se a gente comparasse com projetores mais caros, muito mais caros que esse modelo que a gente encontra no mercado, provavelmente a gente teria resultados melhores, mas se a gente procura projetores que estão mais ou menos na mesma faixa de preço, um pouco acima, um pouco abaixo, a gente consegue ver que ele manda muito bem nesse aspecto, na qualidade de imagem, contraste e cores que ele consegue nos entregar. Só para vocês terem uma ideia, vamos passar algumas imagens para vocês comparado com outros projetores. Se comparado, por exemplo, ao projetor ET50, que foi um modelo que a gente testou recentemente de outra marca, esse modelo YG625 que a gente está testando aqui nesse vídeo, parecia conseguir entregar uma imagem mais definida, mesmo os dois projetores tendo a mesma resolução, que é Full HD. Outra coisa que eu percebi é que ele conseguia entregar um brilho que era mais potente que o modelo concorrente que eu estava comparando ali. Isso fazia diferença em algumas cenas escuras, principalmente em relação às cores, dependia das cenas, porque eles ficavam com algumas cores bem parecidas. Talvez, dependendo do seu gosto pessoal, você prefira as cores do ET50 ou do YG625, e também dependia muito da cena que a gente estava assistindo. Eu comparei também com outro projetor, que é o Blitzwolf V2, o novo lançamento da Blitzwolf, ligado no lado desse projetor da Everycon, e eu, de forma geral, achei que esse projetor da Everycon traz cores que são melhores, pelo menos para o meu gosto pessoal. Eu gostei mais do resultado nesse modelo que a gente está testando no vídeo. Além do fato, é claro, de que a gente consegue perceber nessas cenas que ele consegue entregar um brilho que é bem mais potente e as cores que conseguem ficar assim bem mais vivas. Já agora comparando com um projetor que teoricamente é mais caro que ele, normalmente quando você for comprar e comparar esses dois modelos, esse modelo que é o Trundle TD97 vai estar mais caro, a gente percebeu que ele ainda assim consegue entregar um bom resultado. A única coisa que eu percebi é que nesse caso em específico, quando a gente compara com esse projetor que é um pouco mais caro, que é o TD97, eu tinha a sensação de que o TD97 conseguia entregar cores que eram um pouco mais realistas. Por exemplo, nessa cena da série Round 6, a gente consegue perceber que o TD97 consegue entregar uma imagem então que é mais fiel à realidade. Mas isso a gente percebe também só em cenas mais específicas. De uma forma geral, ele é um projetor bem concorrente. Eu até fiquei bastante em dúvida
dúvida em qual dos dois modelos eu iria preferir se eu fosse comprar esse projetor para mim. Então, se você quer ver qual dos dois projetores se saiu melhor ou como que esse projetor da Everycon se saiu em relação a todos os outros modelos que a gente já testou aqui no canal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso ranking de projetores, porque lá a gente vai avaliando todos os projetores e colocando numa ordem de quais projetores a gente acha que se saíram melhor para vocês darem uma olhada, às vezes dependendo da faixa de preço que você está disposto a investir na compra de um novo projetor. Pode ter algum projetor que seja um pouquinho mais caro, mas que traga um resultado melhor, que ainda caiba dentro do seu orçamento. Então é sempre legal você dar uma olhadinha lá nas opções de projetores que estão acima, e o ranking acaba sendo bem interessante também para você que está pensando em comprar um projetor dessa faixa de preço, porque realmente tem alguns modelos que são bem parecidos, tem preços bem parecidos e às vezes conseguem entregar um resultado um pouco melhor. Então recomendo vocês darem uma olhadinha no nosso ranking para ver como esse projetor se saiu. Mudando um pouco de assunto, acho que agora a gente pode falar sobre a qualidade sonora desse projetor, né? A gente já falou um pouco de imagem, acho que agora tem algumas outras características que eu acho que é legal falar. Em relação à qualidade sonora, eu percebi uma coisa que me chamou bastante a atenção, não foi algo tão positivo na minha opinião. Quando eu assisti algum conteúdo ali num volume de até no máximo 30, 40, estourando, eu conseguia perceber que o projetor consegue entregar sim uma boa qualidade de som. Só que o que eu percebi é que quando a gente passa desse 30, 40 e chega mais próximo lá ao volume máximo, que teoricamente seria até 100, a gente percebe que o volume acaba não aumentando mais muito, a gente não consegue perceber tantas diferenças. A diferença principal é que o som começa a distorcer bastante. Eu acredito que eles meio que tentaram dar uma forçadinha para o som ficar um pouco mais alto, só que aí perde muita qualidade. Então, de forma geral, eu recomendaria você assistir sempre nesse projetor no volume no máximo até 30 ou 40, para não perceber essa situação ali da distorção, que às vezes fica até bem evidente, até incomoda um pouco você ouvir algumas cenas, algumas falas com um som um pouco mais distorcido desse projetor nos volumes mais altos. Mas vale comentar que mesmo assim, ali no volume 30, o projetor já consegue entregar um som que é até mais alto que alguns dos seus concorrentes. Então eu acredito que é uma coisa que poderia ter sido evitada pela fabricante, eles poderiam ter limitado ali até onde você consegue aumentar o volume para não criar essas distorções. Só que por outro lado, se você não colocar no volume máximo, você ainda vai ter um som mais potente que alguns concorrentes diretos desse projetor, e a qualidade daí se sai bem nesse projetor. E aí, nesse caso, com o volume até 30, o som tem uma boa qualidade nesse projetor. Eu acho que vale comentar que se você quiser melhorar a sua experiência sonora, esse projetor aqui, pelo menos na versão que eu estou testando, já traz a conectividade Bluetooth, então você consegue conectar uma caixinha de som externa, ou por exemplo tem a saída P2, se você tiver alguma caixinha de som que tenha esse tipo de conectividade, também dá para conectar ali no projetor para melhorar a sua experiência sonora. Outra coisa que me chamou a atenção foi em relação ao barulho que esse projetor faz quando está ligado. Aquele cooler do sistema de resfriamento do projetor, ele faz bastante barulho. Eu acredito que seja sim um dos projetores que mais faz barulho nesse sentido, então eu acho que vale sim um aviso, porque provavelmente é algo que você vai perceber, principalmente se você estiver num ambiente totalmente em silêncio, ligando o projetor, você já vai ouvir esse barulho que pode te incomodar um pouco. Mas por outro lado, o projetor, mesmo depois de um dia inteiro ligado, eu percebi que tocando em cima do projetor, ele ainda continuava bem frio. O único lugar que estava um pouquinho mais quente era exatamente ali na parte da saída de ar quente do projetor que tem na lateral. Tirando isso, o projetor a gente conseguia perceber que ao tato, assim, quando a gente tocava nele na frente, na parte de cima, ele continuava realmente bem frio. Então funciona, só que faz um barulho que incomoda um pouco. Acho que vale mostrar para vocês rapidamente que esse aqui é o sistema operacional do projetor, pelo menos nessa versão que eu tenho aqui para testar. Como eu falei, existem duas versões que você pode encontrar para comprar. Então basicamente é um menu simples aqui onde a gente consegue fazer os ajustes de imagem, como por exemplo, a gente consegue vir aqui e ajustar algumas coisas na imagem do projetor. Posso voltar aqui e ter mais alguns acessos aqui. São as principais configurações que a gente tem aqui para mexer no projetor. Dá para a gente também fazer isso aqui, ó, colocar a imagem invertida de ponta cabeça, caso você vá usar o projetor no teto, por exemplo. Então tem algumas configurações ali caso você precise fazer o ajuste. Mas se você quiser ter um resultado melhor que esse sistema, eu recomendaria você comprar algum tipo de acessório externo para colocar no HDMI. Como por exemplo esse aqui é o sistema do Amazon Fire TV Stick, um aparelho que a gente consegue encontrar ali na faixa entre 250 a 300 reais mais ou menos, e aí você ganha um sistema bem mais completo para o seu projetor. Basta conectar esse dispositivo
no HDMI do projetor e no USB e ele já está funcionando. Então acho que fica bem fácil de a gente fazer essa navegação e ter um resultado melhor ainda com o projetor já tendo todos os aplicativos. Eu posso deixar para vocês aqui na descrição o link desse dispositivo que eu estou usando para criar o sistema operacional do projetor, digamos assim. De forma geral, a gente pode resumir então dizendo que o projetor se saiu muito bem. Eu pelo menos gostei bastante do resultado, eu estava até esperando um pouco menos dele e quando eu comecei a comparar com outros projetores, e ele acabou sempre vencendo esses projetores e eu tinha que trocar para tentar achar qual projetor ele conseguia ter um resultado mais parecido ou que ele seria um concorrente mais direto, digamos assim, e foi no Trundle TD97 que isso aconteceu, que aí ele conseguiu entregar um resultado mais ou menos parecido. E vale comentar que esse projetor da Trundle, que eu comentei que teve um resultado de certa forma parecido com o projetor da Everycon, é um modelo que custa mais caro. Se você não tem condição de pegar um projetor que é um pouco mais caro que o Everycon, talvez esse seja assim uma opção bem interessante para vocês. Inclusive vocês vão conseguir ver no nosso ranking de projetores, que o link está na descrição do vídeo, como esse projetor se saiu bem em relação aos principais projetores que a gente costuma encontrar no AliExpress. Ele conseguiu trazer um resultado bem competitivo e um resultado que superou a maioria dos seus concorrentes nessa faixa de preço. O projetor ele consegue se entregar uma imagem muito boa, ele tem um bom brilho, ele só tem aquela questão ali em relação ao som, ao barulho que o projetor acaba fazendo ali na ventoinha também, mas eu acho que são alguns detalhes bem específicos, então vale você ver se isso lhe agrada ou se existe alguma outra opção que vai ter um resultado melhor, como por exemplo eu citei ali o TD97, mas dependendo de quanto você tiver disposto a investir, também existem outros projetores mais caros que também vão conseguir entregar um resultado melhor. Mas tirando isso, como eu falei, nessa faixa de preço realmente eu gostei bastante do que esse projetor conseguiu nos entregar. Inclusive em breve eu pretendo testar outro projetor dessa mesma marca para a gente continuar testando, já que esse aqui conseguiu ter um resultado muito bom. Então se você quer ver esses próximos vídeos, inclusive com outros projetores dessa marca ou de outras marcas que a gente vai trazer em breve para o canal, não esqueça de se inscrever, também deixa seu like, comenta o que você achou desse projetor, se você pensa em comprar ele ou se você acha que existe algum outro modelo que é um pouco mais interessante que ele, porque a gente vai ler todos os comentários e se você tiver alguma dúvida também, a gente tenta te responder nos comentários ou em próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!